João Brigatti está conosco e vai participar aqui ao vivo. Alô, Brigatti, um abraço para você, boa tarde, tá tudo bem, Brigatti? Ô Batista, boa tarde, tudo bem com você? É um prazer falar no programa Esporte em Debate, aproveitando, já são 10 dias do novo ano, mas voltando atrás e desejando a vocês, a todos os familiares, um excelente 2025, maravilhoso, repleto de muita saúde e muita conquistas. Muito obrigado para você também, um ótimo ano com saúde, que é mais importante, e realizações, que Deus abençoe você e toda a sua família. Ô, Brigatti, antes da gente falar de contratações, etc e tal, você tem acompanhado aí os treinamentos e a preparação para o Campeonato Paulista. Claro, você não é o treinador, mas o que você pode dizer para a gente? Como que está essa movimentação? É uma curiosidade imensa do torcedor da Ponte querendo saber como é que vem esse time da Ponte no Campeonato Paulista, hein, Brigatti? Nós tivemos o início da pré-temporada no dia 26 de dezembro de 24, né, onde nós fomos para um hotel em Atibaia, iniciamos a nossa preparação, os nossos treinamentos, comandado pelo Alberto Valentim e a comissão técnica, os atletas, na grande maioria, se apresentando nessa data. Apenas 3 atletas se apresentaram no dia 2 de janeiro. Enfim, treinamos até dia 30 de dezembro. Teve a folga das festas, né, de final de ano. Se apresentamos novamente no dia 2 e viemos para Bragança Paulista. E estamos, e vamos permanecer até no domingo para que complete, né, o final dessa pré-temporada, que, aliás, tem sido muito proveitosa. Hoje tivemos uma situação de reunião com os atletas e comissão técnica. Dei os parabéns a eles, a todos, pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido, todos com muita vontade, caras novas, foram muitas contratações, enfim, uma situação positiva que nos dá, na verdade, não posso dizer uma certeza, né? Mas sim de dias melhores no ano de 2025, que a gente possa formatar um elenco, uma equipe competitiva e que venha honrar a camisa da Ponte Preta, que a torcida, obviamente, e a instituição merece. O elenco, então, não vai direto de Bragança Paulista para Novo Horizonte. Retorna a Campinas no domingo, é isso? Retornamos no domingo à tarde, na parte da tarde, após o treinamento. Na segunda-feira se apresenta em Campinas. Na parte da manhã a gente já viaja, né, para Novo Horizonte, na verdade ficando na cidade de São José do Rio Preto para a gente finalizar, o Alberto finalizar os treinamentos e, obviamente, definir, né, a equipe que vai enfrentar já na primeira partida, uma partida difícil frente ao Novo Horizontino, e que a gente possa, obviamente, dar sequência e fazer um bom trabalho já nessa primeira partida. Perfeito. É que, a princípio, tinham informação de que o time viajaria de Bragança Paulista direto para Novo Horizonte. Então, uma mudança de programação. Jogadores terão oportunidade, portanto, de passar pelo menos um dia, né? Algumas horas com a família e depois... Algumas horas, exatamente. Desculpa te interromper, Batista, mas algumas horas, né? A gente vai na parte da tarde, obviamente, para ter uma situação de encontro com os familiares, e na segunda-feira, já de manhã, às 7h30 da manhã, a gente já sai rumo a São José do Rio Preto para completar, né, os treinamentos e visando o jogo do Novo Horizontino. Perfeito. Vamos lá, Tigrão. Estamos entrevistando o João Brigatti na entrevista do dia, o nosso convidado de hoje. Bom, quero inicialmente agradecer ao João por estar participando com a gente ao vivo. E sempre muito importante, né, ouvir a palavra do João Brigatti, que hoje é o executivo de futebol da Ponte, que, claro, está sendo aí o responsável pela montagem do elenco, com a participação, evidentemente, do Alberto. A Ponte tem uma equipe montando, mas o responsável, o cara que bate o martelo, é o Brigatti. Segundo o que o presidente disse outro dia, o Brigatti fala, eu vou trazer. Aí o presidente não discute parte técnica, nem idade, não discute nada. Ele só fala assim, quanto custa? Aí, se tiver dentro do orçamento,
o presidente dá o ok da parte financeira. A parte técnica, a parte de avaliação, está a critério do João Brigatti, claro que trocando ideia com o treinador, com a comissão técnica. Então, legal, importante ouvir o João. Obrigado por estar nos atendendo aí, Brigatti. E eu queria te fazer uma pergunta. Chegou a mim uma informação de que o Elvis está treinando com muito afinco e voltou das férias mais magro, e voltou das férias esmerilhado, parece que muito consciente das dificuldades que a Ponte terá na temporada, e atleticamente, tecnicamente, nunca ninguém discutiu a qualidade do Elvis, mas atleticamente e fisicamente, um jogador renovado e bem diferente daquele que terminou a última temporada. Queria saber inicialmente se você confirma isso, essa informação que chegou até a gente, se ela procede e qual a sua avaliação em torno dela. É exatamente isso, Tigrão, prazer falar com você. A gente já tem uma amizade de longa data, né, Tigrão? E sempre um respeitando o outro, isso é importante. Em relação às contratações, a gente tem discutido demais, né, entre a comissão técnica comandada pelo Alberto Valentim, pelos analistas de desempenho, pelos nossos auxiliares técnicos aqui também, enfim, tentando, né, ter uma situação de buscarmos o perfil do atleta, né, que a gente optou por montar e formatar um elenco um pouco mais experiente, mas essa experiência não quer dizer que seja um cavalo cansado, né, que tenha saúde, que tenha vontade de vencer, um famoso geladeira vazia, né, que vem aqui e honre a camisa da Ponte Preta. Enfim, são situações que a gente sabe muito bem a pressão que exerce das arquibancadas, o extracampo. Então, por isso, nós optamos por buscarmos atletas com essas qualidades, com esse perfil, que já tenha passado ao longo da sua carreira situações adversas, que já venham calejado para poder suportar a pressão que será enorme, né? Isso é normal dentro de uma instituição que é cobrada, né, pelo seu torcedor. Enfim, são situações que eu acredito e estou muito confiante de que esse ano será totalmente diferente. Logicamente que todos nós somos responsáveis, né, pelas contratações, dando certo, dando errado, e logicamente tem um para sempre pôr a cara, que nesse caso é o João Brigatti. Como você disse, eu sou coordenador de futebol e ao mesmo tempo, né, a gente podendo correr atrás aí e construir, né, esse nosso novo elenco. E também dizendo que o nosso diretor, nosso presidente, o Marco Ebelin, não mediu esforço, não está medindo esforço para que a gente possa ir atrás desses reforços aí e dar qualidade para o nosso treinador trabalhar. Em relação ao Elvis, o Elvis está, sim, muito comprometido, chegou já no percentual aceitável, no percentual de gordura aceitável, está totalmente comprometido aqui nos trabalhos, é um atleta, um jogador que a gente sabe que a qualidade é diferenciada, mas que sempre, né, teve essa dificuldade, principalmente do seu lado físico, essa situação que atrapalhou em alguns momentos, né, dentro do ano, dentro da jornada esportiva. Enfim, veio com uma situação totalmente diferente, tem nos ajudado tanto dentro como fora de campo, e acredito, né, que é mais um atleta que a gente ganha para poder reforçar ainda mais o nosso elenco, Tigrão. Legal, tem visto a Copa São Paulo, João? Tenho visto sim, assisti hoje o terceiro jogo da Ponte Preta na Copa São Paulo, dá os parabéns ao Edson e as garotadas, né, os garotos, né, na verdade, conseguimos a classificação em primeiro na chave, nos dá uma garantia também de poder aproveitarmos atletas, né, da categoria de base, que assim que finalizar a Copa São Paulo estarão integrando o elenco profissional. Tá, eu queria, Batista, se você me permite, e com você, João, fazer um pinga-fogo aqui para a gente explorar o máximo possível a tua presença com a gente. Eu vou falando o nome e você fala assim, não precisa avaliar bom, regular, ruim, ótimo, não. Só dizer chance ou se já será integrado. Isso observação aqui do Tigrão que viu os jogos. Hoje, um pouco deformado, porque o time não foi o time titular,
Alguns jogadores estavam suspensos, outros foram poupados, mas especialmente nos 2 primeiros jogos, né? O primeiro contra o Cuiabá e depois contra o Santa Fé. Eu vou falando aqui, eu vou falar 5 nomes, porque para o João Brigatti é um pouco mais complicado esse tipo de avaliação publicamente, mas aqui para o cronista não. Então quem vai falar os nomes sou eu. Eu só gostaria de ouvir bem sucintamente a sua avaliação. O zagueiro central Diego Leão. Diego Leão é um atleta que a gente tem acompanhado, né, de perto. Eu vi 5 jogos da preparação dessa equipe para a Copa São Paulo. É um atleta que poderá, sim, né, juntamente com os outros, ser integrado ao elenco profissional. Pedrinho Meia. Também é outro atleta também que nós estamos avaliando demais. Né, já tem uma experiência no Sub-20, muito bem avaliado pelo nosso treinador, né, que nesse caso é o Edson, o Edson Bobrão, que logo após a Copa São Paulo será o auxiliar fixo da casa, né? Então também é outro jogador que pode estar sendo inserido no elenco profissional. O driblador Miguel. Então, quando você fala de driblador, o Tigrão, a gente tem que respeitar e já falar de uma outra maneira, né? Quando você pega um atleta que tem essa facilidade, né, para poder driblar e ser um atleta efetivo, né, sem firulas, obviamente que também pode estar inserido dentro do processo aí. Centroavante Cauã Moreira, um dos artilheiros da equipe. O Cauã já estava, né, inserido no elenco profissional. Inclusive, o ano passado, nas últimas 3 partidas, eu contei com ele também nos treinamentos. Está provando, né, provou no Sub-17, está provando no Sub-20 e nos treinamentos nossos lá também, que tem o faro do gol, e com certeza esse será integrado sim. E o lateral direito, Léo Lovato. Léo Lovato, e temos mais um volante também, que a gente Diego Domeni. está de olho, enfim. O Domeni? Desculpa. É o Domeni? Não é o Domeni, mas também o Domeni já integrou o elenco profissional, está fazendo uma Copa São Paulo, a gente está de olho nele. Enfim, Tigrão, não são apenas 5 atletas, né? Sim. A gente seria leviano aqui e de chegar no momento desse e apenas, né, citar alguns nomes. Enfim, nós estamos de olho, já estamos classificados para a próxima fase, o próximo jogo muito difícil, que a gente vai ver a qualidade dos atletas jogo a jogo. Mas esses 5 que eu citei estão bem avaliados. Estão muito bem avaliados e poderá, sim, juntamente com outros, estar integrando o elenco profissional já a partir tomara que chegue até o dia 25 de janeiro, no final da Copa São Paulo, mas assim que finalizar a Copa, eles estarão integrando a equipe principal. Brigatti, você tem conhecimento de tempo de contrato, porque para listar os jogadores da base na lista B é necessário mais de 1 ano de contrato. Jogadores que têm menos de 1 ano, se forem inscritos, precisam ser inscritos na lista A. E a lista A tem uma limitação de 30 jogadores e 3 obrigatoriamente são goleiros. Você tem conhecimento de tempo de contrato desses atletas? Exatamente, de 1 ano, né, que o atleta tem que estar inscrito na instituição. Então, tem alguns atletas que a gente precisa também analisarmos em relação a isso, né, de a gente querer estar no profissional é uma situação, né? Poderá passar um tempo, esses que não têm esse tempo de 1 ano inscrito na Ponte Preta, e a gente se interessar por eles, e para ele passar uma temporada na equipe principal, para ir adquirindo experiência, para ver como que é a vivência, né, junto com outros atletas mais experientes, que já está jogando pelo profissional, para que a gente possa dar continuidade. Mas é 1 ano sim, viu, Batista? Quantos jogadores da lista A a Ponte já inscreveu, João? É assim, Tigrão, a gente pode escrever jogo a jogo, né? Eu não sei exatamente a data, mas é até final de janeiro, alguma coisa assim, para poder definir todos os inscritos. Né? A gente pode escrever 23 atletas agora na segunda-feira, até terça-feira para o jogo de quarta-feira frente ao Novo Horizonte. E na quinta, na sexta, a gente pode escrever também para o jogo do Santos. Enfim,
definido, né, o elenco que vai viajar para essa partida frente ao Novo Horizontino, e estando a documentação de todos os atletas, né, que obviamente estarão nessa lista, serão inscritos na segunda-feira. Já na terça-feira estará tranquilo e apto a jogar na quarta-feira. Outro dia tivemos 19, a primeira relação deve ser feita até o dia 19 de janeiro. Não, 19 não, estreia dia 15. Não, a gente joga no dia 15. Para esse jogo frente ao Novo Horizontino, você pode escrever até na terça-feira. É terça, dia 14. Ô, João, exatamente. Tive aqui um pega para capar com o Gleger aqui outro dia. Quase saímos para a mão aqui. Cuidado que o Gleger é forte. O Gleger é goleiro. Eu só não fui para porrada. Ex-goleiro, Tigrão, com todo respeito, você sabe bem, né? O é louco, né? O Gleger acho que é a segunda parte. Mas vai devagar. Eu só não fui para porrada porque eu fiquei com dó dele. E ele, né, ainda tem filha adolescente, os meus já são adultos. Então eu falei, não, depois a menina vai ficar sem pai aí. Então eu poupei. Mas quase que fomos para o confronto por um tema que eu vou colocar para você aí. Ele é a favor da Ponte vender mando de jogo contra o Santos e o Corinthians, e eu sou frontalmente contra. E você? Então, é uma situação que você olha o lado econômico e, por outro lado, Tigrão, você olha o lado do torcedor sofrido que espera uma situação do ano passado para esse, poder vivenciar e ver sua equipe jogando no Campeonato Paulista em casa contra uma equipe, contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, enfim, qualquer equipe maior que seja, jogando em seus domínios. Então, a torcida, para poder comparecer, e você vendendo o jogo, aumenta ainda mais as dificuldades do torcedor poder presenciar ao vivo o seu time fora da cidade, fora do estado, enfim. É uma situação muito complicada. O lado financeiro dos clubes é complicadíssimo, né? E qualquer dinheiro que entre nesse momento seria muito importante para os cofres dos clubes. Mas você tem que pensar sempre no seu torcedor, que é um torcedor, como já disse, principalmente o torcedor da Ponte, um torcedor fanático, que vai no campo, que apoia, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para lidar com isso, e o responsável por isso, você sabe que é sempre a diretoria, sempre, logicamente, o presidente que cuida dessa situação. Eu sou contra. Eu gostaria sempre de ver a nossa equipe jogando com a presença da nossa torcida, principalmente no Moisés Lucarelli. Você falou do lado financeiro? É verdade. Agora veja, você faz 2 partidas fora, 2 partidas onde a torcida seria inteirinha da Ponte e ela vai ser praticamente inteirinha do Santos e do Corinthians por questões óbvias. Dificuldade da torcida da Ponte se deslocar e o adversário tem torcida no Brasil inteiro. Você vai jogar em Brasília, o Corinthians tem torcida. Você vai jogar em João Pessoa, o Corinthians tem torcida. Você vai jogar em Belém, ou você vai jogar em Natal, enfim, onde for. Muito bem. Então, quando for vendido um mando, a Ponte abre mão do seu alçapão e do apoio do seu torcedor. Mas vai ter uma compensação financeira. Só que 2 derrotas que eventualmente venham a acontecer, a Ponte jogando fora de casa, porque o Corinthians, onde jogar no Brasil, ele joga em casa, menos em Campinas. Campinas ele não joga em casa, porque a torcida nem poderá comparecer. O mesmo se aplica ao Santos. Em qualquer outro lugar, os 2 vão jogar em casa e a Ponte vai jogar fora de casa. E aí, por hipótese, se a Ponte perde os 2 jogos, ela ganha 2 milhões, 1 milhão por jogo. Porém, pode, com 2 derrotas e mais alguma coisa que não der certo, ter que jogar a Série A2. Aí perde 10 milhões da cota do Campeonato Paulista da Série A1. Você não acha que isso também tem que ser levado em consideração? Muito, muito. Mas para acabar com essa celeuma toda, eu acho que a federação que deveria proibir, né? Deveria vir de cima. Até em questão a respeito do torcedor da instituição, né? No caso, a Ponte Preta. E aí a gente não pode, né? Depois você vende o jogo para o jogo contra o Santos fora de casa, né? Depois você não vai exigir que eles venham
né, que o torcedor seu venha dar uma presença maciça, enfim, contra a Internacional de Limeira em casa. Então, eu também sou favorável que não venda o jogo, né, mesmo sabendo que o lado financeiro pesa demais ainda hoje, certo? Mas eu sou ainda favorável que a Ponte Preta não venda seus jogos e permaneça mandando seus jogos dentro do Moisés Lucarelli, que é o sapão, como você bem disse, e com o apoio da nossa torcida, que é sempre fantástica. Então, deveria vir de cima, já a Federação Paulista ou a CBF proibir esse tipo de situação para que não tenha, né, qualquer tipo de problema com o torcedor da instituição. Só para colocar a informação correta com relação ao limite, data limite para inscrição de jogadores. 11 de fevereiro é a data limite para registros adicionais na lista A. Então o João Brigatti tem razão, antes de cada rodada é necessário mandar a relação. Por exemplo, para o jogo diante do Novo Horizontino, a lista tem que ser encaminhada na terça-feira para a Federação Paulista. Esses que estiverem na lista estão aptos e assim sucessivamente até a data limite, 11 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro é a data limite para os clubes classificados para as fases de quarta de final da competição. Podem substituir até 4 atletas dessa relação original. Então, 11 de fevereiro é a data. E sobre contratações, Brigatti, a Ponte contratou jogadores para todos os compartimentos, para mais de 80% aí de reformulação. Mas, veja, a Ponte foi rebaixada para a Série C por uma série de motivos. Um deles foi a sua defesa. Zagueiros peneiras, péssimo trabalho. Não estou dizendo que são péssimos jogadores, mas o trabalho apresentado na Série B realmente foi um trabalho que deixou muito a desejar. E a Ponte, até agora, trouxe apenas um zagueiro, que é o Simon. Então, vai começar o Campeonato Paulista com uma zaga que o ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um dos fatores que levaram ao time da Ponte ao rebaixamento, hein, Brigatti? Então, Batista, se você levar em conta que individualmente todos os atletas que saíram da Ponte Preta hoje já estão empregados. Nenhum está livre no mercado. Talvez não, eu tenho certeza que individualmente são até bons jogadores, mas no coletivo acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo e nós amargamos uma situação muito triste, né, para a instituição, que foi o rebaixamento para a Série C. E, ao meu ver, uma situação que chamou a atenção, que a gente teve o cuidado agora nessa formatação do nosso elenco, é de buscar o perfil do atleta, de um perfil mais vencedor, um perfil de atletas que se impõem dentro de campo, que chamem a responsabilidade, coisa que nesse elenco de 2024 deixou a desejar, né? Muitos atletas que sucumbiram nas situações mais complicadas dentro do campeonato, que nos levou a um rebaixamento aí que, como eu já disse, é horrível, né, para a nossa carreira e principalmente para a instituição. Enfim, nós estamos tendo um cuidado muito grande, né? Hoje nós contratamos o Simon como um zagueiro apenas. Me parece que essa posição no futebol brasileiro todas as equipes estão buscando, está uma dificuldade tremenda. Nós acabamos de contratar, hoje se apresentou mais um zagueiro em Campinas, né, que a partir às 19 horas, 20 horas, estará integrado aqui com o nosso elenco para dar sequência aí, um atleta que vem de fora, né, na verdade é do Chile. Qual o nome, Brigatti? Qual o nome? Oi? O nome dele? O nome dele é Vicente Concha, tem 23 anos, já foi convocado para a seleção nacional do Chile, para eliminatórias da Copa. Enfim, é um atleta que vem, uma estatura de 1,94, muito bem recomendado, tiramos informações, um atleta agressivo nas bolas aéreas. Enfim, acredito que venha
também, juntamente com o nosso elenco aqui, fortalecer ainda mais. E nós estamos em busca ainda, não fechou, nós fizemos totalizando 18 atletas contratados, ainda buscamos mais uma situação de zagueiro, buscamos mais uma situação de um atacante também, para a gente poder, nesse ponto, finalizarmos os atletas para o Campeonato Paulista. E, obviamente, a gente acompanhando a situação de mercado, para a gente fortalecer ainda mais para o Campeonato Brasileiro da Série C, que é o maior objetivo nosso, Batista. É o maior objetivo que a Ponte Preta tem, por todos os jeitos, arrumar uma maneira de a gente voltar para a Série B novamente no ano de 2025. Vicente Concha, 22 anos, é destro, alto, hein? 1,94 m. Esse é o jogador, então, o zagueiro contratado pela Ponte Preta, Vicente Concha. E histórico dele, ele jogava no Temuco, pertence ao Temuco, temporada 2024, 28 jogos e 1 gol marcado. Ele está no Temuco desde 2021, deve ter sido formado na base, né, do Temuco do Chile, portanto jogador chileno, que está chegando aí, 22 anos, jovem, para integrar o elenco de profissionais da Macaca. Ele se apresenta amanhã em Bragança Paulista, é isso? Ele já esteve em Campinas, já se apresentou no estádio Moisés Lucarelli, passou por todos os exames, assinou o contrato e está vindo também juntamente com o outro lateral esquerdo que já foi contratado e hoje ele se apresenta... É o Danilo Barcelos? Exatamente, o Danilo que está retornando, esse já também experiente, conhece a Ponte Preta, teve uma passagem muito boa aqui quando esteve, enfim, um atleta que altamente positivo, que vai nos ajudar demais a fortalecer esse elenco aqui. E o nosso pensamento foi sempre em cada posição ter 2 atletas de qualidade para que o Alberto Valentim possa desenvolver o seu trabalho e possa ter qualidade ao longo dessas partidas aí, que o Campeonato Paulista, como a gente bem sabe, é um campeonato complicado, de tiro curto, jogos em sequência, e você precisa, né, ter um elenco abastecido de atletas com qualidade para poder suprir as dificuldades aí que a gente terá pela frente. Ô João, a gente tem uma interatividade muito forte aqui diariamente com os nossos ouvintes, é muita gente, nem conseguimos atender todo mundo, e especificamente no caso do torcedor da Ponte, a gente tem sentido uma certa satisfação com os nomes e uma preocupação com a faixa etária de muitos jogadores considerados, vamos dizer, além de 30 anos, 33, 34, 38, 37, e agora você fala de um jovem de 22, 23 anos que está vindo do Chile. Essa questão da opção da Ponte, né, o goleiro, por exemplo, o Diogo Silva, tem 38 anos. O Simon, também é um jogador já, enfim, bastante experimentado. Pergunto para você, é claro que não é você que escala, você já foi o treinador, hoje você é o coordenador. Mas pela sua sensibilidade, acompanhando os treinamentos todos os dias, você acha que para o time considerado titular e não para o grupo como um todo, para o time titular que você imagina, pelo que você tem visto, que vai estrear contra o Novo Horizontino, qual será a média de idade, mais ou menos, assim, num chutômetro, até porque você não tem os dados em mãos? Eu acredito assim, a torcida fica ansiosa, nós também ficamos ansiosos, né? Até para que possa acontecer, só que a gente está acompanhando desde o início as contratações, a pré-temporada desde o início, e como eu já disse, está dando assim, uma esperança muito grande de dias melhores, de um comprometimento totalmente diferente desses atletas, e o cuidado que nós tomamos, Tigrão, em relação à idade, foi por tudo isso que eu já disse para vocês, em relação à experiência dos atletas, né? Ele teve vivenciados momentos ruins e bons, né, nas suas equipes. O Diogo jogou o ano retrasado pelo CRB, foi quase que semifinalista da Copa do Brasil, desclassificando o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Enfim, são atletas, é só um exemplo, né? São atletas que já vivenciaram situações decisivas, e isso vai nos trazer
uma tranquilidade em saber que todos nós, né, e principalmente o elenco fechado, unido, a gente vai superar as dificuldades que teremos pela frente. Em relação à idade, nós fomos sim buscar esses atletas mais cansados, né, com esse perfil, mas sabendo também e buscarmos atletas com saúde, a saúde física, a saúde mental, que possa vir para a Ponte Preta e ter jogos em sequência e suportar. Então, a gente teve esse grande cuidado em relação a isso. Por isso que eu estou tranquilo em relação ao elenco nosso, muito esperançoso, porque não foi fácil trazer atletas até de Série A, atletas de grandes equipes aqui, tipo o Dudu, que muitas equipes grandes queriam, e nós conseguimos trazer, né, e formar um elenco que eu acredito experiente, mas com muita vontade de vencer ainda. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí no trabalho, no restante do trabalho, e tomara que seja uma grande estreia diante do Novo Horizontino. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista, Tigrão, a todos os ouvintes da Bandeirantes, em especial a nossa nação pontepretana. Pode ter certeza, né? E a gente, quem sabe, de um desastre que aconteceu ano passado, a gente poder esquecer, né? Tirarmos lições do que aconteceu, para que esse ano seja muito mais vitorioso, que a gente possa ter conquistas grandes e trazer a Ponte Preta, né, no seu lugar, no seu devido lugar, que é para a Série B, né, desse campeonato. Lembrando que a gente tem o Campeonato Paulista, que é muito difícil, a Copa do Brasil, e aí sim o nosso grande objetivo, que é voltarmos à Série B. Um abraço a todos e feliz 2025. Abraço, muito obrigado. Tá aí João Brigatti falando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e confirmando, portanto, a contratação do Vicente Concha. Vicente Antônio Concha Razouki, 22 anos, zagueiro destro, 1,94 m. E confirmou Danilo Barcelos, já está no grupo. Confirmou também a contratação do Danilo Barcelos, lateral esquerdo. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br, kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte